dando muitas dúvidas, precisamos de mais oportunidades como esta para sabermos mais sobre a nossa fé. Edirene, se você quiser, pode mandar também alguma pergunta. Às vezes a gente não tem dúvida, né? Às vezes os irmãos que estão nos ouvindo agora não têm dúvida, mas como tem várias pessoas que têm dúvida, né? A gente dá, tipo, a voz, né? Aqueles que têm dúvida com relação a alguma coisa sobre a nossa fé, né? Um abraço aqui para Luane Miranda, acompanhando nosso programa lá em Sítio do Meio. Luane, o nosso abraço, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, tá certo? É o programa Cenáculo de Amor, levado ao ar sempre aos sábados, de 11 horas da manhã a 1 hora da tarde, reprisado aos domingos, também de 11 horas da manhã a 1 hora da tarde. Nós estamos aqui no programa Cenáculo de Amor, estamos com o nosso amigo Tassiano Albano, e agora nós vamos fazer uma outra pergunta, né? Nós queremos que o Tassiano Albano fale um pouco sobre Pedro. Pedro realmente foi o primeiro Papa da Igreja Católica? Como explicar isso? Gostaria de começar pela palavra de Deus, né? Nós já vimos várias vezes os relatos bíblicos de Jesus chamando os discípulos. Mas o chamado de Pedro, ele é diferenciado. Eu gostaria, por gentileza, para você ler para mim, João, o Evangelho de João, capítulo 1, do 40 ao 42. Nós vamos ver que Jesus chama Pedro de uma forma especial, coisa que nós não conseguimos enxergar no chamado dos outros. No chamado dos outros, ele simplesmente diz, vem, segue-me. Mas olha como a Bíblia detalha o chamado de Pedro. João, no capítulo 1. Do 40. Pronto, do 40, né? Até o 42, mais Pronto. ou menos. Aqui no Evangelho de São João, você pode pegar a sua Bíblia, amado, para você também conferir, tá certo? Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 40, a partir do versículo 40, diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido João e o que tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse... Só um instantinho. Olha que característica, e é importante a gente ver essa característica. Jesus fixando o olhar. Em nenhum outro discípulo mostra esse detalhe. Esse detalhe, se o escritor sagrado colocou, é para você prestar atenção. E Jesus fixou o olhar nele. Pode continuar. E diz: tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Pronto. Então, Jesus já profetiza a função, no segmento de Jesus, a função de Pedro. Jesus fita o olhar nele. E ali, sem Pedro dizer nada, ele já muda o nome. E mudar o nome na Bíblia é mudar o chamado. Afinal, nós somos chamados pelo nome. Ele era Simão e agora vai ser chamado Pedra. E nós vamos entender, para entendermos o seu primado, que pedra é essa, por que pedra? Mas observe que já no chamado, sem Pedro dizer nada, Jesus já o enxerga de forma diferente. A Bíblia fala, fixou os olhos e mudou o nome, profetizando. Tu és Simão e serás Cefas, que quer dizer pedra. Né? E essa pedra nós vamos entender lá em Mateus 16. Se você pegar Mateus 16, aquele contexto da fundação da igreja, quando Jesus diz, Jesus reúne os demais. E por que Jesus não disse para outro? Porque Jesus tem que dizer justamente para Pedro, confirmando o seu chamado. No chamado, Jesus o chama de pedra, de fundamento, de alicerce, de solidez. E aí em Mateus 16 ele diz, tu és Pedro, que é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aí você já vê Jesus confirmando o próprio chamado, lá no início, quando ele fitou os olhos. Então aí você já começa a ver que ele disse isso
na frente dos demais, porque o contexto da fundação da igreja, Jesus leva eles para Filipe de Cesareia. E olha o contexto da fundação da igreja. Jesus pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? O que o mundo diz que eu sou? O mundo pode dizer qualquer coisa, mas daquele que é pedra, tem que ser quem conhece Jesus. E quando Pedro revela, movido pelo Espírito Santo, quem é Jesus, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não foi à toa que o meu olhar fitou em você e vai ser pedra. Está entendendo? Você pode observar também, a Bíblia sempre coloca Pedro em primeiro. Em Mateus 10, 2. Dá para ler para a gente? Mateus 10, 2. Enquanto isso, pega na tua Bíblia, vamos observar como a escolha e o critério é sempre Pedro em primeiro. Capítulo 10, versículo 2. Versículo 2. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Quem é o primeiro? Simão, chamado Pedro. Pronto. Então a própria Bíblia nomeia Simão como o primeiro. Aí depois, vamos ver como é que ele continua. Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Observa que os demais, ele não diz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas só para Pedro ele diz o primeiro. Ele poderia dizer primeiro um, segundo o outro, terceiro, quarto, mas ele diz primeiro e pronto. É a palavra que está dizendo, né? Se nós cremos na palavra de Deus, devemos nos submeter à sua autoridade. Muito bem, amados. São 12 horas e 50 minutos na nossa Itapipoca. Você está ouvindo, nós estamos apresentando o programa Cenáculo de Amor. Hoje um pouco diferente, tirando as dúvidas de nossa fé. E nós estamos aí esperando a sua pergunta, tá certo? Estamos aí esperando a sua pergunta também aqui do nosso programa Cenáculo de Amor. Você pode mandar para mim, no Facebook, tá certo? Aí na nossa live.